A Copa do Mundo de 2026 será a mais importante da história do futebol. E eu vou te dizer o porquê. Porque esta não é apenas mais uma Copa do Mundo. Para Cristiano Ronaldo, vencê-la aos 41 anos o tornaria o jogador mais velho para vencer a Copa do Mundo na história do futebol. E aquele debate sobre o melhor de todos os tempos voltaria para sempre. Para Lamine Yamal, isso faria dele o jogador mais jovem a vencer tanto a Eurocopa quanto a Copa do Mundo. Para Neymar, pode ser a última oportunidade de completar uma carreira que sempre pareceu destinada a algo mais. Para Mbappé, ele tem a chance de ir para a sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo. E se ele vencer essa Copa, podemos ter que começar a olhar para ele como o maior jogador de Copas do Mundo de todos os tempos. E para Messi, o que uma segunda Copa do Mundo faria pelo seu legado? Isso o consolidaria como o maior jogador de todos os tempos, caso isso já não fosse verdade? Hoje nós vamos explorar isso. Vamos analisar essas questões e prever qual desses caras pode realmente vencer a Copa do Mundo. E só há um lugar para começar: a Argentina. A Argentina entra na Copa como a quarta favorita para levantar o troféu, segundo a Opta. E Messi está em boa fase, com 32 gols nos seus últimos 36 jogos. O elenco ainda contém muitos jogadores principais que levantaram a Copa do Mundo em 2022. Mas a força deles também é a sua maior fraqueza. Messi e Otamendi agora têm 38 anos ou mais, e muitos dos jogadores-chave ao redor deles já estão avançados nos 30 anos. Então, embora essa ainda seja uma equipe construída sob experiência e liderança de elite, essa experiência agora vem com um custo físico. Sob o comando de Scaloni, a Argentina continua compacta e defensivamente bem organizada, com Messi atuando como um canal criativo. E essa equipe ainda depende muito de momentos de genialidade, em vez de um domínio tático total. O problema é que em uma Copa do Mundo você precisa manter essa intensidade a cada 3 ou 4 dias contra as melhores seleções. E isso se torna muito mais difícil com uma base envelhecida, e desta vez não há elemento surpresa. Seleções como França, Espanha e Portugal são agora mais jovens, mais rápidas e mais explosivas. Eles tiveram anos para estudar exatamente como a Argentina opera. Isso significa que a Argentina não pode mais simplesmente controlar os jogos ou pegar os times desprevenidos. Eles precisam superar seus oponentes em momentos-chave em vez de dominá-los durante os 90 minutos. A ausência de Di Maria também é uma mudança enorme, e você tem que lembrar, esse cara fez Messi ganhar seu primeiro grande troféu em 2021, e depois marcou um gol e sofreu um pênalti na final da Copa do Mundo de 2022. Di Maria era a válvula de escape direta quando Messi estava sob forte marcação, o jogador que podia esticar defesas, criar o caos e mudar o ritmo de grandes partidas. Sem ele, essa responsabilidade cai quase inteiramente sobre Léo Messi e Julián Álvares para produzir algo especial em jogos de mata-mata apertados. Então, embora a Argentina ainda seja absolutamente capaz de competir no mais alto nível, o caminho deles para vencer a Copa de 2026 parece muito diferente. Não será construído na dominância, dependerá da experiência, estrutura e se suas estrelas envelhecidas ainda conseguem produzir momentos decisivos quando mais importa. Mas aqui está a questão interessante: o que uma segunda Copa do Mundo para Messi realmente faria para o seu legado? Porque apesar de vencer a Copa em 2022, o debate nunca terminou de verdade. Muitos fãs acreditam que Messi já é o maior de todos os tempos, mas outros ainda apontam para as 3 Copas do Pelé. E na Argentina ainda há aqueles que acreditam que o que Maradona fez em 1986 nunca poderá ser igualado. Pelé conquistou a Copa do Mundo 3 vezes. Maradona carregou uma nação inteira nas costas e entregou uma das maiores performances individuais que o futebol já viu. Esses são os padrões contra os quais Messi está competindo. E é por isso que a Copa de 2026 importa tanto para ele. Mas enquanto o Messi tenta se separar dos maiores ícones do futebol, há outro jogador que entra nesse torneio com ainda mais em jogo, porque Cristiano Ronaldo ainda não tem uma Copa do Mundo. E aos 41 anos, essa pode ser a sua última oportunidade. Com certeza será a sua última oportunidade de colocar as mãos nessa taça, porque Portugal entra num torneio com um elenco que finalmente parece equilibrado ao redor de Cristiano Ronaldo. Atrás dele é um meio-campo construído para controlar e criar chances. Bruno Fernandes já quebrou o recorde de assistências na Premier League, e uma nova geração com Vitinha e João Neves. No papel, esse é o suporte mais forte que o Ronaldo já teve. Mas essa história não é realmente sobre Portugal, é sobre o lugar de Cristiano Ronaldo na história. Ele fez a sua estreia em Copas em 2006, o mesmo torneio que apresentou Lionel Messi ao mundo. Quase 2 décadas depois, a mesma rivalidade que definiu uma geração inteira ainda molda como ambos são lembrados. Messi já venceu a Copa do Mundo, está feito, mas Cristiano Ronaldo não. E por anos, essa única diferença influenciou a forma como o debate sobre o maior de todos é enquadrado. Messi era considerado o maior, então Ronaldo igualou isso e ganhou um grande troféu internacional com Portugal. E agora ele estava sendo chamado de o melhor de todos os tempos. E por mais de uma década, cada troféu, cada final, cada manchete foi usada como evidência em um debate que nenhum
nenhum dos dois controlava totalmente. Porque a verdade é que o legado no futebol não é decidido pelos próprios jogadores, é decidido pela percepção dos torcedores, e a percepção é moldada por momentos como este e por quem consegue entregar resultados no maior dos palcos. Cristiano Ronaldo frequentemente diz que um torneio não deveria definir uma carreira, mas quer ele concorde ou não, a Copa do Mundo continua sendo o único troféu que falta na sua história. E aos 41 anos de idade, essa pode ser a última chance de mudar isso tudo, porque mesmo que ele aposente com mais gols, mais recordes, mais sucessos na Champions League do que qualquer um na história, sem uma Copa do Mundo, o debate nunca estará do lado dele. Mas se ele vencer essa Copa, talvez esteja. Mas será que Portugal é sequer capaz de vencê-la? Agora, você provavelmente já ouviu todos os argumentos de sempre. Cristiano Ronaldo deveria ser barrado, Portugal tem o elenco mais completo de todos, eles são dos favoritos. Eu não estou aqui para repetir nada disso, porque quando você olha para Portugal, eu não vejo um time sem talento. Eu vejo um time que talvez não tenha um verdadeiro cara que faz a diferença. O elenco está cheio de jogadores excepcionais. Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e muitos outros que provaram seu valor no mais alto nível. Mas quando Portugal se encontra nas quartas de final ou semifinal de Copa do Mundo, perdendo por um gol faltando 20 minutos, quem é o jogador que vai chamar a responsabilidade do jogo? A França tem jogadores como Mbappé ou Dembélé, a Espanha tem Yamal, a Argentina tem Messi. E na maior parte das últimas décadas, a resposta de Portugal para essa pergunta sempre foi Cristiano Ronaldo. E é por isso que eu acredito que as chances de Portugal estão atreladas tão intimamente a ele. Não é porque eles precisam que ele seja o melhor jogador em campo, mas porque eles precisam daquela mentalidade, da crença, da liderança que ele trouxe nos últimos 20 anos. Se Portugal for ganhar a Copa do Mundo em 2026, não será porque eles têm mais talento que a França ou a Espanha. Será porque eles se entenderam juntos. Porque se eles entrarem nesse torneio como um grupo de talentosos indivíduos, provavelmente vão fracassar. Mas se eles se unirem por um propósito comum, através de seu capitão e da possibilidade de dar a um dos maiores jogadores um final que ele passou 2 décadas perseguindo, então eles podem realmente ter uma chance real. Porque foi isso que a Argentina fez por Messi na Copa do Mundo de 2022. E o mesmo deveria fazer o Brasil. Porque de muitas maneiras, Neymar se encontra em uma posição similar de Cristiano Ronaldo. Não por causa de recordes ou gols, mas porque ambos os homens entram nesse torneio com algo ainda faltando em seus legados. E para Neymar, essa peça que falta mudou a maneira como toda a sua carreira é lembrada. Porque apesar de ser um dos maiores jogadores da sua geração, provavelmente o jogador mais habilidoso de todos, a conversa ao redor de Neymar nunca foi realmente sobre o que ele conquistou, é sobre o que ele não fez. Neymar já é o maior artilheiro da história do Brasil, e estatisticamente ele está acima de lendas como Ronaldinho ou Ronaldo Fenômeno no rendimento geral da carreira. Mas sem uma Copa do Mundo, o futebol brasileiro sempre debaterá o seu lugar entre os maiores. Não porque faltou talento, mas porque ele nunca converteu totalmente esse talento em momentos que definem a história do futebol. Na Europa foi uma história semelhante de uma forma diferente. Apesar da sua habilidade, Neymar nunca ganhou uma bola de ouro. E isso é uma verdadeira pena para o futebol. Realmente é. E com o tempo, isso mudou a maneira como as pessoas se lembram dele. Seu nome é puxado para conversas com jogadores como Hazard, Salah, Mané e até Wayne Rooney. Mas quando você reduz tudo a pura habilidade em seu auge, Neymar estava operando em um nível técnico completamente diferente e em um nível criativo superior a qualquer um desses caras. A questão nunca foi se ele é capaz de fazer isso. É o que a carreira dele acabou se tornando. Uma história de brilhantismo sem momento definitivo. E por isso que a Copa do Mundo ainda significa tudo para ele. Mas o Brasil ainda consegue vencer sem ele? O Brasil tem um talento para competir com qualquer um no mundo. No ataque eles têm Vinícius Júnior e Rafinha, 2 dos pontas mais perigosos do futebol mundial. E se Neymar se encaixar, a sua visão, sua criatividade, sua experiência ainda dão ao Brasil uma dimensão diferente no terço final, que poucas equipes no torneio podem replicar. Mas diferente de gerações anteriores do Brasil, este não é um time que parece intocável. Eles podem dominar a posse, podem superar a maioria dos oponentes e em um dia bom, podem bater em qualquer um no mundo. Mas Copas do Mundo não são vencidas em um dia bom. Elas são vencidas através de consistência, controle e a habilidade de lidar com a pressão quando os jogos apertam e as margens diminuem. É só olhar para a forma como eles foram eliminados na última Copa do Mundo pela Croácia. E em torneios recentes, é aqui que o Brasil tem falhado, perdendo partidas que se esperava que controlassem e tendo dificuldades em momentos onde a experiência e a frieza importam mais. Essa é a incerteza do sonho de Neymar. Não o talento, mas a mentalidade sob pressão. Se Carlo Ancelotti conseguir construir uma estrutura que permita que todo o elenco divida a responsabilidade, então o Brasil se torna algo muito perigoso. Por anos, esse time sempre teve um bode expiatório quando falhava. Um jogador que carregava todo o fardo imposto pela mídia. Não apenas um time com talento, mas um time com convicção. E isso poderia
finalmente dar a ele um final que sua carreira sempre prometeu. Mas enquanto Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar estão lutando para definir seus legados, há outro jogador nesse torneio que representa algo completamente diferente. Não o passado, nem mesmo o presente, mas o futuro, Lamine Yamal. Porque se Messi e Ronaldo definiram as últimas 2 décadas do futebol, Yamal representa uma ameaça aos seus legados, porque ele poderia disputar 4 Copas do Mundo antes mesmo de completar 30 anos. E se ele ganhar 2 delas, ele já teria uma carreira internacional mais bem sucedida do que todos nesse vídeo. Yamal é muito jovem, e diferente de Neymar, ele não está competindo contra 2 monstros como Messi e Cristiano Ronaldo, significando que ele tem a oportunidade de ganhar múltiplas bolas de ouro e moldar sua carreira na Europa sem estar na sombra de ninguém. E se ele for capaz de vencer ao menos 2 Copas do Mundo, múltiplas bolas de ouro e títulos da Champions League, ele teria a chance de criar um dos maiores legados da história do futebol. O talento está lá, e no momento, a Espanha é a favorita para vencer essa Copa do Mundo, então ele pode estar a caminho de vencer a sua primeira e começar a reescrever a história. Mas há um jogador que está parado entre Lamine Yamal e o futuro que ele está tentando construir, e esse é Kylian Mbappé, porque Yamal está apenas começando a moldar o seu legado. Mbappé já está defendendo o dele, e vamos ser honestos, podemos estar assistindo a um dos maiores jogadores de Copa do Mundo da nossa geração. Após apenas 2 torneios, Mbappé já está empatado com Pelé e apenas 1 gol atrás de Lionel Messi, precisando de apenas 5 gols na Copa do Mundo de 2026 para se tornar o artilheiro de todos os tempos. Ele já ganhou a Copa do Mundo e marcou um hat-trick na final, quase negando a Messi a maneira perfeita de encerrar sua história. Em qualquer outra era, um jogador como ele seria exaltado, mas o futebol nem sempre funciona assim. Apesar de tudo que ele conquistou, as críticas têm seguido Mbappé por onde ele vai. Sua transferência para o Real Madrid foi questionada, sua liderança debatida, e pela primeira vez as pessoas estão se perguntando se ele realmente se tornou o herdeiro de Messi e Cristiano Ronaldo. Mais de 30 milhões de fãs assinaram uma petição pedindo para que ele deixe o Real Madrid, enquanto alguns criadores o rotulam de ditador ou um problema. E ainda assim, a Copa do Mundo de 2026 ainda parece ser a sua maior chance de virar o jogo, não porque ele precisa de um arco de redenção, mas porque ele precisa de uma confirmação, a confirmação de que aquele garoto que iluminou o mundo na Copa de 2018 realmente era o futuro do futebol. Porque se a França erguer a Copa do Mundo novamente e Mbappé quebrar ainda mais recordes da Copa ao longo do caminho, isso muda tudo. De repente, ele não está mais perseguindo Messi ou Cristiano Ronaldo, ele está construindo algo que pertence apenas a ele e somente a ele. E é isso que torna essa Copa do Mundo tão importante para ele. Não é apenas sobre as estatísticas ou os troféus, é sobre finalmente selar seu lugar na história do futebol. Porque não importa quão altas as críticas fiquem, o campo é sempre onde as respostas têm que voltar. E se ele entregar resultado no maior dos palcos, essa conversa sobre ele ser uma promessa ou ele tentando construir o seu legado, bem, isso não vai mais acontecer. Porque a esse ponto, todos terão que admitir uma coisa, que ele realmente é uma força geracional do futebol. Sem mais perguntas. Então, essa Copa do Mundo não apenas coroará um campeão, ela decidirá como a história se lembrará de você.